Fala galera, tudo bem? Nós vamos discutir aqui agora ao longo de 3 vídeos a civilização romana, beleza? Vamos dividi-lo então em formação e monarquia, república e império, tá? Civilização romana, um tema muito importante, muito interessante, beleza? E aí vamos logo discutindo sobre a questão da formação de Roma. Existem 2 versões sobre a formação de Roma. Uma versão que eu vou chamar de lendária e a outra de histórica, beleza? A histórica, baseada na migração. Esses povos aqui, ó, que eu estou destacando, etruscos, latinos, sabinos, italiotas e gregos, se fundiram, foram se unindo, foram se ligando, dando origem a essa monarquia, né, essa primeira forma, essa cidade grega. Uma outra versão dessa história é a historinha baseada aqui em Rômulo e Remo, que eu estou destacando agora aqui no videozinho de vocês. Rômulo e Remo, né, ainda bebês, foram sequestrados por um tio, colocados numa cesta e lançados no rio. Jovens, essa cesta era muito foda, ela era indestrutível, beleza? Ela não encheu de água, ela não virou. Essa cesta era melhor que o Titanic, porque o Titanic afundou e a cesta de Rômulo e Remo não. Chegaram à margem do rio, beleza? E aí apareceu uma loba. Obviamente, né, esses bebês pensaram assim, é o nosso fim. Não, essa loba, ela já tinha assim um espírito cristão. Nós estamos falando aí de 7 séculos e meio antes de Cristo, mas ela já tinha esse espírito pré-cristão, né? E acabou amamentando Rômulo e Remo, que foram encontrados por um casal de camponeses e criados. Adultos descobriram toda essa história, retornaram à região de Alba Longa, depuseram esse tio maléfico, né, parecendo um vilão da novela das 9, e deram início aí à sua jornada no poder. Porém, Rômulo e Remo, né, irmãos, começaram a brigar pelo poder e aí nós tivemos, né, um assassinato. Rômulo matou seu irmão Remo e fundou a cidade de Roma, né? Essa história, essa lenda é muito valorizada pelos italianos, beleza? E nós temos então essas 2 formas de entender: a lendária, que eu falei há pouco, e a histórica, tá bom? Bem, galera, a primeira forma de desenvolvimento de Roma foi essa daqui, a monarquia. Depois nós vamos passar um vídeo sobre república e por último um vídeo sobre império, tá bom? Então, sobre essa nossa primeira forma aqui, o que nós vamos destacar? A fundação, nós já falamos, a divisão social, né, entre patrícios, plebeus e escravos, e vamos falar do encerramento desse momento aqui da monarquia. Bem, nosso primeiro slide sobre a monarquia faz uma afirmação bem interessante. A monarquia romana, ela tinha um rei, né, monarquia, meio óbvio, mas esse rei, ele era eleito, ele era escolhido, né, pelo Senado, e o Senado, ele era composto pelos patrícios. E aí nós já entramos na questão, né, dessa divisão social, tá bom? Então, na monarquia romana, nós tínhamos um rei que era eleito, escolhido pelos patrícios, tá bom? A economia era baseada na agricultura e na criação de animais, ou seja, era uma economia agropastoril. Nós temos que entender que nessa fase da monarquia romana, Roma era uma cidade pequenininha, ela foi se expandindo durante a República e o Império, beleza? Então, na fase da monarquia, a cidade era pequenininha. Beleza. Avançando um pouquinho mais, né, nós temos aí que essa situação de monarquia com uma forte participação dos patrícios, né, deu aí o tom dessa sociedade romana, não só na monarquia, mas também na república e no império. Nós temos alguns historiadores que afirmam aí, né, ou que pelo menos reutilizam algumas situações interpretativas, onde a história de Roma vai ser basicamente uma disputa entre patrícios e plebeus. Ela não se resume só a isso, mas nós temos a disputa entre patrícios e plebeus como um tempero da história do desenvolvimento dessa sociedade.
Avançando aqui então em sociedade, que seria um dos pontos mais importantes da monarquia romana, a sociedade ela era composta por patrícios e plebeus, ok? Os patrícios eram uma camada superior dessa sociedade, beleza? Enquanto os plebeus representavam uma camada inferior. Como assim? Os patrícios, vamos destacar aqui os patrícios, eles ficaram com as melhores terras, beleza? Eles eram os ricos, vamos, né, facilitar o processo de entendimento dessa maneira. Enquanto os plebeus aqui, ó, os plebeus, eles representavam a camada inferior, eles ficaram com as piores terras, eles eram os pobres, tá bom? Mas os dois faziam parte da origem da cidade de Roma. Nós vamos fazer um comparativo entre Roma e Grécia que vai facilitar um pouquinho esse entendimento dos senhores. Então, para esse processo de surgimento da cidade, os patrícios se diziam origem, por isso que eles ficaram com as melhores terras, enquanto os plebeus chegaram depois, então ficaram com as piores terras e não tinham direitos, eram uma parte inferior da sociedade. Ainda discutindo um pouquinho sobre essa sociedade, além de patrícios e plebeus, nós encontramos ainda, né, os clientes. O que seriam os clientes nessa sociedade, né? Seriam pessoas ligadas a patrícios, engrossadores, né? Num termo mais popular, os puxa-sacos, com obrigações políticas, militares e econômicas, então eram famílias vinculadas a patrícios. E nós tínhamos escravos, que na fase da monarquia eles estavam em números bem reduzidos. Os escravos vão tomando importância a partir do momento da expansão, né, de Roma, na República e no Império. Uma importância, nós vamos discutir no vídeo sobre Império, né, extremamente interessante, beleza? Os escravos, eles estão diretamente relacionados ao auge e à crise da civilização romana. Como eu falei com vocês sobre a questão da origem, né? Aqui na Grécia, na origem, nós tínhamos os eupátritas, pensando em Atenas. Aqui em Roma, os patrícios eram a gens, né? Aquela família numerosa que foi se juntando a outras famílias, no caso de Roma dando origem à cúria, no caso da Grécia dando origem à frátria, evoluindo em ambos os casos para as tribos. Com o processo de burocratização, nós tivemos a formação da cidade-estado e, né, da monarquia romana, da civilização romana. Beleza, galera? Bem, já indo para essa fase de fechamento, a monarquia, um tema simples, né? Nós temos um problema na monarquia romana que foi o seguinte: os reis, eles criaram um hábito muito ruim para a história de destruir a história do seu antecessor. Então, quando um rei assumia, ele destruía a história do seu antecessor. Então, por isso, nós perdemos muito da história da fase da monarquia romana. Tá bom? Vamos nos aprofundar mais na parte da República e do Império, que nós temos mais vestígios. Mas, nos 3 últimos reis aqui etruscos, a desigualdade entre patrícios e plebeus, ela se acentuou, beleza? E essa situação foi criando uma disputa nessa sociedade entre patrícios e plebeus. E aí nós temos o seguinte: nesse processo aqui de disputas, o último rei da monarquia romana, ele foi etrusco, e ele conseguiu somar problemas, não só com as distâncias sociais nas disputas entre patrícios e plebeus, mas com os próprios patrícios. Isso porque o último rei, que nós vamos chamá-lo de Tarquínio o Soberbo, ele tentou centralizar o poder. Os patrícios se rebelaram contra esse rei, beleza? O que Tarquínio o Soberbo tentou? Ele tentou afastar os patrícios da participação política, centralizando o poder na figura do rei e, além disso, estabelecendo uma linhagem hereditária. A ideia dele é que, né, a monarquia romana começasse a ser transferida de pai para filho. Então, essa situação
não foi aceita pelos patrícios. Eles fizeram uma revolta, acabando com a monarquia romana e dando início à fase da República Romana, beleza? Mas a fase da República Romana nós vamos discutir no nosso próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, né? Foquem aí nos textos, leiam, resumam, façam fichamento sobre esse assunto, respondam as questões e vamos para o vídeo 2, beleza? Um forte abraço, até mais.